Muitos homens acreditam que precisam de frases prontas, técnicas complicadas ou discursos longos para conquistar uma mulher. Mas a verdade é o oposto. Quanto mais você fala, mais você corre o risco de se entregar, suas inseguranças, sua ansiedade, sua necessidade de validação. E é aí que muitos erram. O que realmente prende a atenção de uma mulher, especialmente uma mulher emocionalmente madura, não é o excesso de palavras. É a presença silenciosa, a firmeza no olhar, a tranquilidade no corpo e, quando necessário, o uso de palavras simples, mas carregadas de intenção e confiança. Neste vídeo, vamos revelar como essas frases curtas, que parecem inofensivas à primeira vista, podem causar um impacto profundo na mente feminina. Mais do que técnicas, o que você vai aprender aqui é um estilo de comunicação estoico, centrado, consciente, que atrai naturalmente porque emana domínio próprio. E quando você domina isso, tudo muda. Você passa a dizer menos, mas ser ouvido mais. E o mais impressionante, às vezes, são apenas 2 palavras que se transformam em um convite irresistível para ela se conectar com você, emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente. Agora que você entendeu o que está por trás desse tipo de comunicação, vamos mergulhar na raiz do comportamento feminino para entender por que isso funciona tão bem. Entender como a mente feminina opera é o primeiro passo para compreender por que algumas palavras, ditas do jeito certo, provocam reações tão intensas. Diferente do pensamento masculino, que tende a ser mais linear, direto e racional, o universo emocional da mulher é mais sutil, mais simbólico e muito mais sensível ao tom, ao contexto e à intenção por trás do que é dito. Isso significa que não é apenas o que você diz, mas como você diz que realmente faz diferença. Quando um homem fala com calma, com segurança e sem pressa, ele desperta automaticamente sensações de proteção, maturidade e domínio. E essas são características que o inconsciente feminino associa ao que é verdadeiramente masculino, e, portanto, atraente. As palavras certas não são necessariamente rebuscadas. Na maioria das vezes, são simples, mas ditas com autenticidade e controle. Por exemplo, quando você olha nos olhos dela, após ela expressar uma insegurança, e diz, "Eu entendo." Isso, para a mente emocional da mulher, vale mais do que um parágrafo inteiro tentando explicar algo. Ao reconhecer isso, você começa a se comunicar não para convencer, mas para conectar. Você fala para fazer sentir, e não apenas para ser ouvido. E a partir daí, cada palavra se torna um canal direto para o emocional dela. E é justamente por isso que, muitas vezes, o silêncio vale mais do que qualquer argumento. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe algo profundamente magnético em um homem que sabe ficar em silêncio, não por timidez, mas por escolha. Em um mundo onde todos estão tentando ser ouvidos, o silêncio verdadeiro chama atenção. Ele transmite algo que nenhuma frase decorada consegue: presença consciente. Na filosofia estoica, o autocontrole é uma das virtudes mais valorizadas. E esse autocontrole se manifesta, muitas vezes, na habilidade de não reagir impulsivamente. Um homem estoico sabe que o silêncio, quando bem usado, comunica força, atenção e mistério. E esses são 3 elementos que mexem com o lado emocional de qualquer mulher. Imagine uma situação simples. Você está conversando com ela, e ela faz uma provocação ou um comentário para testar sua reação. A maioria dos homens responde na hora, se justifica ou tenta mudar o rumo da conversa. Mas o homem que entende o poder do silêncio apenas observa, respira, e responde com um olhar ou uma frase curta, calma, firme. Isso mostra que ele não está sendo arrastado pelas emoções dela. Ele está centrado no próprio eixo. Esse tipo de comportamento cria um campo psicológico ao redor do homem. Um campo de segurança e domínio. A mulher sente que ele não está ali tentando provar algo. Ele está simplesmente presente. E nesse tipo de presença, ela baixa a guarda. Porque no silêncio dele, ela enxerga força. E essa força é profundamente atraente. Agora que você entende o impacto do silêncio, é hora de aprender como as palavras certas, ditas na hora certa, podem criar ainda mais conexão emocional. Se o silêncio transmite força, as palavras certas, ditas com intenção, funcionam como chaves. Elas não apenas abrem portas emocionais, elas abrem memórias, desejos e gatilhos inconscientes dentro da mulher. O segredo está em saber quando e como falar.
Frases simples como você tem razão, eu gosto do seu jeito ou até um direto podem parecer banais. Mas quando ditas em um momento emocionalmente carregado, e com uma entrega serena, elas assumem um peso completamente diferente. Elas não são apenas palavras. São afirmações de conexão, de validação e, principalmente, de presença. A maioria dos homens acha que precisa impressionar com discursos longos ou parecer excessivamente inteligente. Isso só revela insegurança. O homem que tem domínio emocional sabe que, muitas vezes, uma única frase bem posicionada vale mais que uma explicação inteira. Porque ela toca onde importa, no emocional. Imagine o seguinte cenário: ela está insegura com algo que disse ou fez. Você olha nos olhos dela e, em vez de corrigir, julgar ou racionalizar, você diz apenas: tá tudo certo. Isso acalma. Isso desarma. Isso faz com que ela sinta que está em um espaço seguro, com alguém que entende mais do que precisa explicar. Essa habilidade de dizer menos e dizer certo é uma arma poderosa. E para usá-la com ainda mais precisão, é fundamental saber o que evitar dizer quando a ansiedade aparece. É isso que vamos ver a seguir. Homens ansiosos falam demais. Tentam preencher silêncios, justificar cada atitude, explicar seus sentimentos antes mesmo de serem questionados. E, sem perceber, fazem o oposto do que gostariam, entregam todo o seu valor de bandeja. E mais do que isso, comunicam insegurança. A ansiedade na fala se manifesta de várias formas: excesso de perguntas, tentativa de agradar com elogios vazios, necessidade de confirmar se ela está gostando da conversa ou da companhia. Cada uma dessas atitudes parece inofensiva, mas, no subconsciente feminino, elas soam como: eu não me acho suficiente, então preciso que você me diga que sou. A mulher sente isso. E mesmo que ela não saiba explicar, algo dentro dela perde o interesse. Por isso, é essencial aprender a controlar o impulso de falar quando o silêncio é mais poderoso. A fala ansiosa geralmente vem do medo de perder a conexão ou da necessidade de provar algo. Mas quando você reconhece seu próprio valor, você para de correr atrás de validação verbal. E começa a se comunicar com mais calma, firmeza e, acima de tudo, escolha. Uma fala segura nasce do domínio interno, não da tentativa de ser aceito. E esse domínio é o que diferencia um homem comum de um homem que, com poucas palavras, deixa uma mulher intrigada por dias. Agora que você sabe o que evitar, é hora de aprender o que deve ser dito. Frases curtas, eficazes e naturalmente atraentes. Conectar-se com uma mulher de forma genuína não exige frases prontas ou artifícios de sedução. O que realmente funciona são palavras simples, que despertam emoções sem parecer que você está tentando demais. Elas funcionam porque refletem autenticidade, presença e maturidade, algo raro e extremamente atraente. Algumas dessas palavras ou expressões-chave são: eu entendo. Ou essa frase é poderosa porque transmite empatia sem julgamento. É um convite emocional que faz a mulher se sentir vista e compreendida. Pode confiar. Quando dita com firmeza e tranquilidade, cria um espaço de segurança. É uma declaração silenciosa de liderança emocional. Eu gosto disso em você. Ao destacar algo específico, como o jeito que ela sorri ou como ela pensa, você mostra atenção e valoriza sem parecer genérico ou carente. Essas frases funcionam não apenas pelo que dizem, mas por como dizem. É o tom, o momento, o olhar. Não há exagero, não há teatralidade. Há clareza. E a clareza comunica confiança, algo que a maioria das mulheres percebe imediatamente. O mais interessante é que, ao usar essas palavras com naturalidade, você ativa nela gatilhos emocionais profundos, pois se diferencia de todos os outros homens que tentam seduzir com superficialidade. Mas para que tudo isso funcione com mais naturalidade ainda, você precisa aprender a adaptar sua fala ao momento emocional dela. E é sobre isso que falaremos agora. Um dos maiores erros que um homem pode cometer na comunicação com uma mulher é não perceber o estado emocional em que ela está. Falar algo certo, na hora errada, tem o mesmo efeito que dizer a coisa errada: desconexão. O homem que sabe observar e se ajustar, por outro lado, cria uma sintonia emocional profunda. Toda mulher passa por variações emocionais ao longo do dia, às vezes por questões externas, outras por processos internos que nem ela entende direito.
E é aqui que entra sua sensibilidade masculina, perceber o momento dela e ajustar o tom, o ritmo e o conteúdo do que você diz. Se ela está agitada ou ansiosa, usar frases curtas e calmas pode ajudar a regular o ambiente emocional. Um simples respira, tá tudo certo pode fazer mais efeito do que qualquer explicação lógica. Se ela está introspectiva, silenciosa, respeitar esse espaço sem pressionar, ou dizer apenas tô aqui, se quiser falar, demonstra empatia e equilíbrio. Essa leitura emocional não exige que você se molde ou vire alguém que não é. Ela exige atenção consciente, a habilidade de estar presente o suficiente para perceber, sentir e agir com inteligência emocional. E quando você faz isso, sua comunicação se torna afiada, sutil e poderosa. Mas tudo isso só funciona quando a coerência entre o que você diz e o que você transmite com o corpo. É sobre essa coerência que vamos falar no próximo capítulo. A mulher não escuta só o que você diz, ela percebe o conjunto. Ela capta o tom da sua voz, a postura do seu corpo, a velocidade com que você fala, o jeito que você movimenta as mãos. E, principalmente, se tudo isso está em harmonia com o que você diz. Quando há coerência, ela sente verdade. Quando não há, ela sente insegurança, mesmo que inconscientemente. Você pode dizer tá tudo bem, mas se seus ombros estão tensos, sua voz está trêmula e seu olhar escapa, a mensagem emocional transmitida é de nervosismo, não de tranquilidade. Da mesma forma, uma frase simples como eu gosto de estar aqui ganha peso quando acompanhada de um olhar firme e uma expressão serena. É por isso que muitos homens se perdem tentando decorar frases ou técnicas de sedução, enquanto o que realmente importa é alinhamento interno. Quando você diz algo que sente, com o corpo relaxado, o tom de voz estável e o olhar presente, você transmite o que nenhuma frase pronta consegue, autenticidade confiante. A coerência é o que separa o homem que impressiona por um instante, do homem que marca a memória emocional de uma mulher. E essa memória, ao contrário da aparência ou da força física, não se apaga facilmente. Agora que você entende a importância desse alinhamento, é hora de ver como usar tudo isso em situações reais, de forma prática, natural e eficaz. Agora que você compreendeu os fundamentos do impacto emocional das palavras e da coerência entre fala e presença, é hora de transformar teoria em prática. E a boa notícia é, você não precisa de um cenário perfeito para aplicar tudo isso. As oportunidades estão nas interações cotidianas. Por exemplo, quando ela chega contando algo do dia dela, em vez de interromper ou tentar resolver o problema, você escuta. E, ao final, diz com calma, entendi, e como você se sentiu com isso? Essa pergunta, dita com interesse real, vale mais do que 1000 conselhos. Ela mostra que você a ouviu, não só com os ouvidos, mas com a atenção. Ou quando estiverem saindo juntos e ela se arrumar de um jeito especial, em vez de soltar um elogio genérico como você tá linda, você observa e diz, essa escolha combinou muito com você hoje. Isso mostra presença, cuidado com detalhe e uma valorização que vai além da aparência. Até mesmo no silêncio do sofá, enquanto assistem algo, o simples gesto de puxá-la levemente para perto e dizer vem aqui com uma voz segura pode despertar mais conexão do que qualquer frase elaborada. Porque não é sobre o que se diz, é sobre o que se transmite com o que se diz. Essas pequenas atitudes, quando repetidas com consistência, constroem um tipo de influência emocional sutil, mas profunda. E o mais importante, elas partem de quem você é, não de um papel que está tentando desempenhar. E é exatamente isso que vai nos levar ao fechamento dessa jornada. Entender por que as palavras certas, ditas por um homem que se conhece, têm poder quase irresistível. Quando um homem fala pouco, mas fala com clareza, intenção e verdade, ele passa a ocupar um espaço muito específico na mente de uma mulher, o espaço da lembrança emocional. Suas palavras não ecoam apenas pelos ouvidos dela, mas pela forma como ela se sentiu ao ouvi-las. E é esse sentimento que ela carrega, mesmo quando você não está presente. Ser um homem que sabe o que diz não significa decorar frases nem construir uma versão idealizada de si mesmo. Significa, antes de tudo, dominar a si próprio. Porque a verdadeira confiança vem do silêncio interno, do conforto com quem você é e da recusa em disputar aprovação. A mulher percebe isso. Ela sente quando você fala porque escolheu falar, não porque está tentando provar algo. E esse tipo de energia é raríssimo. Em um mundo onde todos gritam,
O homem que fala com propósito e se cala com dignidade se destaca como alguém que não precisa de mais nada para ser notado. No fim das contas, não é sobre impressionar, é sobre ser inconfundível. E um homem que aprendeu a usar as palavras como extensão do seu autocontrole, da sua calma e da sua verdade, é exatamente isso, inconfundível. A linguagem masculina não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Precisa ser autêntica. E quando é, não apenas atrai, ela transforma. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.